Deus abençoe, pessoal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apresento, Senhor, essa ministração, que o Senhor venha me dirigir, que o Senhor venha ministrar ao meu coração, primeiramente, e depois ao coração das pessoas que se propuseram a ouvir essa ministração, priorizaram, meu Deus, essa palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, dirigir, que o Senhor venha, meu Deus, adentrar cada coração, destapar cada ouvido, Senhor, para que essa pessoa possa escutar e entender o que o Senhor está dizendo, meu Deus, que o Senhor está disciplinando, falando a cada uma pessoa individualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, retomando aqui, né, foi feito um sorteio, o Espírito Santo de Deus já me deu a palavra, é Atos capítulo 26, não foi escolhido, Deus sabe disso, que aqui é sorteio. A ministração realmente é uma ministração pela misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus vai abrir minha boca, eu creio, e vai dar essa interpretação, tá? Então não sei o que vai sair, mas vai servir tanto para mim quanto para vocês, tá? Deus abençoe aí, vamos lá. Então fala aqui, ó. Agripa disse a Paulo, primeiro o tópico, eu gosto de falar, né? Paulo se defende diante de Agripa, né? Quem é Agripa, né? Esse nome horroroso aí. É da família herodiana, tá? Então, foram, os herodianos sempre passava de pai para filho, né? Essa hierarquia de comandar a Judéia, tá bom? Mas vamos que interessa, né? E aí a Agripa disse a Paulo, você pode apresentar a sua defesa, né? Ele estava sendo acusado, Paulo, né? E ele pergunta se ele poderia se defender diante, né, de Herodes, né? Aí fala, então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa dizendo o seguinte, Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Lembra da semana passada que nós falamos, né? Que Saulo, não era Paulo ainda, defendia muito, né? A religião dele, os costumes dele. E agora é o contrário. Ele está sendo acusado já do outro lado, né? Como vamos entender? Eu sou do centro espírita lá, do Candomblé. Então você defende com unhas e dentes aquele conhecimento, né? Aquilo que você chama de verdade, aquela religião. Aí você vai para, né, uma igreja evangélica. O que você vai fazer? Você vai se levantar contra aquilo que você acreditava. Óbvio, porque aí você conhece uma ou outra verdade. Então, sempre vai existir, tá? Sempre vai existir na sua vida você ter que guerrear contra os seus inimigos. Você nunca vai estar confortável. Mas agora eu estou no caminho certo. Agora vai acabar a luta, Leila. Não terá mais luta, mais perseguição, porque agora eu estou na presença de Deus, eu saí da mentira lá do diabo. Eu não estou mais pregando heresia, muito pelo contrário. Agora vai se levantar mais inimigos ainda, né? Então, é muito fácil você estar defendendo uma mentira, porque você não é incomodada pelo diabo. Então, por isso que as pessoas pensam até em desistir, em voltar, né? Eu vou voltar para onde eu fui, de onde eu era, porque lá eu não tinha perseguição. Você não vai ter perseguição. Ninguém vai pegar no teu pé, tá? Agora, quando você vai para o caminho certo, vai ter oposição, tá bom? Então, aqui, você vê, na semana passada eu preguei, né? Sobre a conversão de Paulo. Agora eu tô pregando, né, sobre a defesa de Paulo. O que quer dizer? Ele agora vai precisar, né, se
se explicar para o rei, né? Para o rei Agripa. Ele vai ter que se explicar, né? Por que ele prega agora, né, sobre Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno? Por que ele mudou, né, de casaca? Enfim, né? Então vamos dar mais uma lidinha pra gente continuar entendendo aqui, né? Que no caso Saulo, né? Eu tô falando conversão de Paulo, mas é a conversão de Saulo para Paulo, né? Eu tô trocando os nomes aí, né? Antes dele se converter, ele era Saulo. Depois que ele se converte, né? Ele passa a ser chamado de Paulo, tá? Então, as pessoas não entendem por que ele estava pregando contra o que ele cria. Ó, aí ele fala assim, ó: e especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Então esse rei Agripa, ele vivia dentro desses preceitos judaicos, ele conhecia. Aí fala: portanto peço que o Senhor me escute com paciência. É o que mais a gente quer, né? Que as pessoas nos escutem com paciência. Porque quando a pessoa lá não quer escutar, meu Deus, não adianta você falar, né? Por isso que ele falou com paciência, porque ele tinha muitas coisas para pregar, na verdade, para o rei Agripa. Então houve uma pregação do evangelho. Então ele passa por esse estreito porque Deus permite para ele se, né, apresentar, né, para ele apresentar essa verdade. Ele apresentar, né, Jesus Cristo para o rei Agripa. Aí fala aqui, ó: todos os judeus sabem. Aí ele começa a pregação, né? Primeiro ele vai se explicando, ó: todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Como é bom a gente ter um testemunho, né, de vida, né? Você ter uma vida regrada, mesmo, olha, vou ser sincera, mesmo você sendo macumbeiro, tá? Mesmo você estando do lado mesmo da bruxaria, do satanismo. Porque eu conheço aqui muito satanista mesmo, que se diz satanista, mas de uma educação tremenda, que eu, olha, fiquei de boca aberta, tá? De boca aberta. Tem pessoas que aceitaram ficar no meu WhatsApp e quietinho, mesmo que me arquivam, mas isso que eu tô falando. Eles são pessoas educadas, fala com uma educação, né? Não briga, não discute. Eu vejo crente aí, né, defendendo a fé de uma forma tão errada, agredindo as pessoas, né, de outra fé, de outra denominação. É muito triste, né? Isso ocorre na religião e na política. As pessoas não respeitam a opinião de ninguém e Deus não se agrada disso. Mas aí eu acho interessante que ele fala: todos os judeus, ó, sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Carta viva. Então era impossível falar alguma coisa contra esse homem, tá? Pela vida que ele tinha desde a juventude dele. Aí ele fala aqui, ó: eles sempre souberam e podem confirmar isso, se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Então era uma lei severa mesmo. E ele estava todo o tempo, né, naquele partido, defendendo aquela falsa verdade ali. Aí fala assim: e agora estou aqui, sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Deus abriu o olho dele, lá em Atos capítulo 9, que nós lemos semana passada, tirou a escama dos olhos de Saulo, e ali ele pôde enxergar que aquilo que Isaías pregava, né, o nascimento do Messias através de uma virgem, né, ia se cumprir. Estava se cumprindo naquele tempo de Saulo, que ali ele não enxergava, mas depois que a escama caiu, ele começou a pensar, ele começou a ler as escrituras, tudo, não nem ler, né, porque ele já sabia de qual é salteado, né, todos os preceitos, né, do Antigo Testamento, e ali ele falou: aí eu falo para você que agora está se cumprindo essa promessa, e eu não quero ficar fora dessa promessa. Então a partir daí eu não estou contra, mas eu só estou abrindo o entendimento de vocês para o Messias, que havia de vir, né, que no caso já veio. E ele continua aqui no versículo 7, ó:
todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. Você vê, são pessoas, gente, com coração puro. Os judeus, né, têm esse coração. São povo de Deus, escolhido de Deus, mas ainda as escamas não caíram dos seus olhos. Nós não podemos nos voltar contra. Tudo que eles fazem é de um coração puro. Então é muito importante as pessoas entenderem. Porque Paulo, ele está falando que ele também tinha esse coração. Ele defendia, né, de unhas e dentes, né, o que ele acreditava. Não é pecado a gente defender isso. E temos que respeitar aquela pessoa que defende, tá? Porque quando essa pessoa vem conhecer a verdade, meu Deus, ela é um instrumento na mão de Deus, tremendo, né? Então, por isso que ele fala, e agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa, né? Esperam ver, mas já estava se cumprindo ali em tempo real e aquela pessoa não cria, né? Muitas pessoas não criam. Então ele entrava em desespero porque ele estava enxergando, Deus permitiu ele enxergar, né? Ele fala aqui: e por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscitou dos mortos? Aí ele fala, por que cargas d'água vocês não conseguem? Por que vocês acham isso impossível? Né? E Paulo disse ainda, eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré, né? E fez, né? Ajudou a matar até Estevão, segurando a capa lá para apedrejarem um homem de Deus, e várias outras situações de perseguição, né? E ele fala, eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização do chefe do sacerdote e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando era condenado à morte, eu também voltava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Olha que situação, né? Forçou aquela pessoa a negar a fé, né? Aí fala que, ó, tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Aí ele fala, e Paulo continuou, foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando a autorização e ordem do chefe do sacerdote. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante que o sol, o qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim? Olha, ele ouviu essa voz durante a caminhada dele, né, que ele estava indo para perseguir os cristãos. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, fique de pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, assim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Tá, então, a gente sabe, né, que as pessoas, Saulo, mais do que ninguém sabia disso, que as pessoas, quando ela não tem, né, essa visão ainda, ela é dura de coração, ela tem uma certeza absoluta naquilo que ela prega, naquilo que ela acredita,
E não adianta você ficar martelando na cabeça de ninguém. Porque Deus, ele primeiro, você tem que haver uma intercessão, né? Igual eu falei, eu sempre falo aqui. Uma intercessão, um jejum tremendo, não é de um dia nem dois, tá? Eu falo jejum prolongado de 1, 2 anos. É jejum mesmo, tá? De você até um propósito que eu falo que Deus honra, né? Ah, Leila, tá bom. Eu vou tomar 2 litros de água por dia. Você acha que funciona? Claro. É um propósito, Deus vai honrar. Se você não pode fazer um jejum prolongado, tá? Nada de sacrifício de tolo. Mas é para você não desistir, tá? Porque você hoje é um Paulo. As escamas já caíram dos seus olhos. Por que que você não enxerga que aquele seu marido precisa de um jejum, precisa de uma oração, né? O fato, de repente, até daquela pessoa estar na casa do Senhor não quer dizer nada, né? Ela pode ir para o inferno dentro da casa do Senhor. A facilidade de ir para o inferno dentro da casa de Deus é muito maior, é muito mais fácil, porque aquela pessoa ela é morna, né? Ela é uma pedra de tropeço para a família, ela traz maldição para a vida dos filhos, para a vida da esposa ou para o ministério, né? Ela traz maldição porque ela é um Jonas fora do barco. Então eu tô falando aqui quando Jesus ele fala, né, com Saulo, olha, eu vou voltar nesse versículo, ó. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, Jesus, ele tá falando para você, tá? Que hoje é um Paulo. Que você vai ter essa missão e não pode desistir. Então, quer guerrear? Vamos pegar a espada do Espírito, tá? É a coisa mais importante para lutar. Não adianta você ficar reclamando do seu marido. Porque você vê, olha aqui, Paulo pregando para um homem de coração duro, rei Agripa, né? Uma família herodiana, difícil de entender essa verdade. E ele falou, só pedia o seguinte: você quer me escutar? Então me escute com paciência, eu vou tentar me defender. Por que que eu saí dessa religião? Por que que eu saí desse entendimento, né? Que hoje você defende, hoje eu não defendo mais, né? Porque eu conheci a verdade. Eu quero saber qual é a dificuldade que você tem de crer que Jesus ressuscitou. E ali ele foi infiltrando, né? Ele foi falando, infiltrando na mente do rei Agripa. É muito importante, tá? A gente ter essa convicção, essa certeza de que tá no caminho certo. Porque se você ficar em dúvida, mas nossa, depois que eu me tornei uma protestante, eu comecei a evangelizar, eu tô agora trabalhando, né, na libertação, eu tô orando, eu tô na intercessão, as coisas pioraram. É claro, porque o diabo ele quer que você desista da sua família primeiramente. Porque quando você entra para uma intercessão, o diabo vai atacar a tua casa. Isso é fato. Quando eu faço uma oração aqui, né, por vocês, o diabo ataca a minha casa. E ele quer que eu pare, ele quer que eu desanime. Aí que vocês têm que ir com tudo. Enfiar o pé na porta e entrar. Não tem esse negócio de ficar com medo do diabo, ficar com medo de interceder, não. É só você priorizar a sua família, tá? A sua família. Você vê, Paulo, ele tinha muita preocupação com os judeus, né? Porque ele conhecia a verdade e nós hoje, você vê, viramos as costas para os judeus, né? A gente, geralmente, quando fala dos judeus, fala que eles são ignorantes, que eles não conhecem Bíblia, que eles não aceitam o Novo Testamento, que eles não aceitam a ressurreição do Senhor Jesus e que eles só acreditam na lei de Moisés e que esse povo não sei o que vai se estrepar quando chegar o anticristo. Tudo isso é verdade. Mas nós devemos estar orando pelo povo, né, de Jerusalém. Nós temos que interceder por Jerusalém,
né, para muitas pessoas abrirem o entendimento, destapar os ouvidos espirituais, né, não se levantar contra essas pessoas, porque quando eles adoram a Deus verdadeiramente, só que de uma forma errada, recusando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitando esse Jesus ressurreto. Então, só que agora eu tô falando, né, eu gosto de colocar sempre a família como se fosse esses judeus, tá? Que eles tivessem até um coração voltado, né, para o catolicismo, para a Umbanda, né, para qualquer outra seita, para Testemunho de Jeová. Muitas vezes eu vejo pessoas que falam: nossa, eu tenho uma irmã de Testemunho de Jeová, mas Deus que me perdoe, não suporto. Ela chega que... Gente, essa pessoa é que precisa da sua atenção. Essa pessoa é um rei Agripa. Precisa você ter paciência para falar. Vai falando ao devagar. Se você vê que não tem brecha para você começar uma conversa com uma familiar que é um testemunho de Jeová, um familiar, né, que é um bandista, um familiar que é um judeu, enfim, qualquer outra denominação, né, qualquer outra religião que é contrária, né, aos princípios, né, que Deus nos deixou, né, você não vai direto no assunto, você só intercede, você jejua, você ora pela sua casa. E muitas vezes a pessoa entende que ela é uma intercessora na casa do Senhor e que a casa dela está protegida. Não, é pior. Quando você faz uma intercessão, quando você tem um trabalho à parte para o Senhor, igual Saulo, eu no caso, igual Paulo, né? Ele tinha uma vida confortável quando ele pregava o que era errado, né? Que ele acreditava no que era errado. Mas quando Deus abriu o entendimento dele, nossa, a vida dele piorou muito. A paz dele, a paz que eu falo, né? A paz que o mundo não pode dar, né? A perseguição do mundo multiplicou muito. Ele teve uma paz interior, ele teve uma preparação para levar o evangelho. Então Deus, ele te sustenta nessa tribulação. Então eu gosto muito que a pessoa imagina, dentro de casa, você tem um ministério muito forte, mas precisa guerrear com jejum e oração. Não só, né, tentando impor a sua verdade, tá? Para aquele familiar, para aquele vizinho. Não faça isso, porque você vai haver um desgaste muito grande, você vai se aborrecer, você pode arrumar até um inimigo. Então você tem que aprender a conversar com todas as pessoas de todas as religiões, tá? Para que elas também possam te escutar. Quando Deus fala que nós precisamos ser temperados, né, ser o sal da terra, né, que eu vou ler um pouquinho, deixa eu ver. Mateus 5, né, do 13 em diante. Deus fala, né? Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Então, Paulo, ele era uma pessoa muito respeitada, né? Porque ele tinha vivido desde a juventude dele de uma forma rígida, né? Poxa, como é que você não vai acreditar? Isso que eu tô te falando, você pode até ter uma outra religião, mas sabe quando você vê aquela pessoa que ela é católica, mas ela é devota, ela faz tudo direitinho, é um exemplo de cidadão, né, dentro da igreja, né, na sua família, na sua vizinhança. Gente, é interessante. Quando você vê essa pessoa enxergando de outra forma, que Deus abre o entendimento dela, né? Não tem como você não dar ouvido a uma pessoa. Fala assim, poxa, por que ela mudou? Por que ela tá pensando diferente agora? O que fez essa pessoa mudar? Se é uma pessoa inteligente, se é uma pessoa
que ela é rígida com ela mesma, né? Tudo que ela pregava, ela cria de verdade. Você só pode pregar uma coisa que você acredita. Porque se você não acredita naquilo que você prega, você não vai fazer ninguém acreditar também. Então, há essa transformação a partir da hora que você é transformado. Mas se você é um crente lambão, né? Como você vai conseguir, mesmo você conhecendo a verdade, olha só, mesmo você estando na verdade, você está ali realmente apresentando Deus vivo para aquela pessoa, mas ela não vai conseguir acreditar no que você está falando, porque você não dá exemplo. Então você precisa dar esse exemplo, você precisa ser carta viva. Agora, por que muitas vezes, né, a pessoa que ela prega o Allan Kardec, ela vai lá, né, busca apresentar a seita das Testemunhas de Jeová, e aquela pessoa acredita e aquela pessoa segue, porque aquela pessoa, tá, que você fala assim, nossa, é do diabo, aquilo é uma mentira do diabo e a minha família tá caindo naquela mentira, mas eu prego a verdade e elas não querem me ouvir, né? Então, é porque você não está se dedicando, né, do jeito que Paulo se dedicava à falsa religião, ao falso, né, o conhecimento dele, que na verdade não era falso, né? Tô falando falso, mas é depois que ele conheceu Jesus Cristo, né? Depois que Jesus Cristo ressuscitou. Eu tô falando até aquela época que ele pregava, ele fazia o certo. Mas depois que Jesus Cristo se apresentou, né, ele já estava contra o evangelho, mas as pessoas acreditavam nele, porque ele era uma pessoa realmente dedicada ao que ele acreditava, mesmo sendo errado naquele momento. Mas então era mais fácil para Paulo pregar a verdade. Por que Deus escolheu um perseguidor do cristianismo? Porque ele realmente era dedicado, devotado naquilo que ele cria. Então isso é muito importante para Deus. Deus não vai... É por isso que Deus fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E muitas vezes você que conhece a verdade, você não vai ser escolhida para levar aquela palavra, porque você não está do jeito que Deus quer. Você está tratando, né, as coisas de Deus de uma forma sem reverência, sem excelência. Então Deus vai falar, não, Deus me livre, não quero isso não. Isso aí vai atrapalhar, vai me envergonhar. Em vez de você estar glorificando o nome do Senhor, você está envergonhando, você está sujando. Então esse tipo de crente, Satanás ama, porque esse tipo de crente faz as pessoas que estão no mundo a não querer servir esse Deus. Então por isso que não adianta estar numa igreja, ser uma intercessora, ser uma obreira na casa do Senhor, nada, gente. A igreja está muito com esse negócio de título. Eu sou intercessora, eu trabalho na libertação, mas nem a tua casa está liberta. A libertação não é uma coisa que você conquista e pronto, você já quebrei todas as maldições da minha geração. Está quebrada? Não está quebrada. Porque a partir da hora que você quebra uma dessas verdades aqui, o demônio vai se multiplicar e vai ter uma força muito maior do que no princípio que você estava no primeiro amor. Então isso é uma mentira. Te enganaram. A libertação é igual a salvação. É uma coisa que você vai conquistando dia a dia. Você está liberta hoje, amanhã você pode não estar. E aí você está dormindo, tá? E pode cair do cavalo. Você está dormindo espiritualmente. E o diabo está entrando, e você não está enxergando. Porque você entende que aquele título, que aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que você vive. E aí vai trazer muita maldição para sua casa, para sua família. Vamos pensar primeiramente, tá, em ter uma vida realmente consagrada a Deus no altar. Esquece esse negócio de nome, tá bom?
Tenha tempo para você. Não preocupe muito com a obra. A obra é muito importante para a casa do Senhor, mas é mais importante o Deus da obra. Você está do jeito que Deus quer, tá bom? Para que tudo que você fale venha germinar, venha prosperar na sua vida. Que não seja uma palavra vazia, né? Uma frase de efeito que a igreja usa muito. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Tá liberto. Ah, o demônio, né? A pessoa impõe a mão na cabeça e fala que o demônio, tá repreendido, não sei o quê. Você, pela fé, né? Deus fala que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então tá, mas não é uma fé na palavra proferida, tá? Porque você fica naquele negócio e aí vem aquela cobrança. Ah, o pastor falou que eu estava curada, né? Que eu estou curada. Ah, o pastor falou que a partir de hoje o meu filho não vai mais se drogar. Tá, ele lançou uma palavra. Mas se você não estiver firme na videira, se você não estiver junto à videira, aquela palavra não funciona. E aí você cobra o pastor. E o pastor não está na presença de Deus. Ele lançou uma palavra lá, ele orou, expulsou o demônio, mas eu tive pesadelo de novo. E aconteceu tudo de novo. Meu filho voltou para as drogas. Ele estava se drogando mais agora do que antes, depois que o pastor falou. Você está acreditando na palavra, né? Do pastor, tá? É aquele negócio. Você tem que entender que a palavra já foi lançada e ela vai prosperar. Mas muitas vezes vai haver um trabalhar de Deus na sua família ainda. Mas a palavra foi lançada, você tem que segurar aquela palavra. Você tem que continuar, né? Pronunciando, proferindo, profetizando aquela palavra de vida na tua casa. E não falar, não adiantou nada, eu fui pra igreja ontem, o pastor falou e olha só, minha casa continua a mesma coisa. Tudo vocês querem no imediato. Então isso é um tempo, tá? De perseverança. De perseverança. Não é da noite pro dia, não existe esse negócio, eu fiz libertação na igreja, agora eu quebrei tudo. Olha, Leila, tá tudo quebrado. Não. Qualquer pecado seu, qualquer coisa que você faça contrário à palavra de Deus, tá? É um ponto de contato com o inferno. Aí eu tô falando, não pede perdão, não reconhece, né? Enche de orgulho, bate no peito, que tá na igreja, que trabalha, que ora, que intercede, que faz e que acontece. Mas a vida dentro de casa tá horrível. A vida dentro de casa está insuportável. Como? Para então. Ora agora pela sua casa, ora pela sua vida, ora pelos seus filhos, tá? Então é isso que eu tô falando. Deus escolhe as coisas loucas. Você vê, Moisés. Moisés era um homem egípcio, de certa forma, foi criado no Egito, né? Não era egípcio, mas tinha um costume egípcio, adorava deuses estrangeiros. Olha quem que Deus escolheu para tirar o povo de Israel do Egito. É uma pessoa que ninguém dava nada por ele, né? Então Deus vai escolher muitas vezes aquilo que você acha que é esquisito, aquilo que você acha que não serve, tá? Para isso que eu tô te falando, mas vai precisar de você realmente ter esse convencimento através da sua vida. Você passasse essa carta mesmo viva. Porque vai acontecer de muitas vezes aquela pessoa da tua casa que você ama, eu tô falando casa, família, porque eu acho que é o ponto forte, né? Que o diabo quer destruir. Primeiro ele começa pela família. Se ele consegue destruir a família, ele consegue destruir o ministério, ele consegue destruir tudo. Então a família é uma coisa muito séria. Tá? Nós temos que estar buscando pela nossa casa. Nossa casa tem que estar no altar. É muito preocupante você estar ministrando, fazendo qualquer outra coisa, se a sua família está sendo desmoronada. Então, Deus escolhe, né? Porque Deus ele é soberano, ele usa quem ele quer para cumprir os propósitos que ele tem. E muitas vezes, né, vai usar essas pessoas que você está desfazendo. Né, que é um Moisés, né, camuflado de egípcio,
né? E você fala, não, isso aí não presta, isso aí foi criado lá dentro, adora outros deuses e não sei o quê. Mas imagina, os israelitas também ficaram de boca aberta quando descobriram que Deus, Arão mesmo falou, gente, mas Deus escolheu esse que foi criado lá com aquele povo, né? Então Deus faz dessas coisas, então não desfaça dessas pessoas, tá? Cuidado, busque, porque isso aí é pedra preciosa, tá? Pedra preciosa. Retomando aqui, eu vou ler um versículozinho lá em Salmos, que fala assim, ó, 147, versículo 5, sobre a soberania de Deus. Eu acho importante, que fala aqui, ó, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento, tá? Então você nunca vai conseguir entender a Deus. Então pensa pela sua cabeça, não avalie pelos seus olhos. Tá? E eu acho interessante também Jeremias, tá? Porque a gente está falando aqui, né, de Paulo, que quando ele começa a pregar, ele começa a pregar, né, contra as leis, né, judaicas. Porque ele conhece o novo. Então, quando você conhece Bíblia, tá? Você tem como defender a sua fé. Paulo conhecia muito bem, né, a lei de Moisés, os preceitos dos profetas. Então é muito mais fácil você apresentar aquilo ali, convencer, ter aquele poder de persuasão, de convencimento para com os seus familiares, quando você também conhece Bíblia, né? É importante sair da sua boca, a pessoa vê que aquilo sai espontaneamente da sua boca, que não é uma palavra de terceiros. É muito importante você realmente ser dedicado a ler a Bíblia, a conhecer, para você poder falar de igual para igual, né? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né? Ela é uma espada afiada, né? Que ela divide a alma, espírito, junta, medula. Ela discerne o que é certo e o que é errado. Mas se você não conhecer, você vê, Paulo, por isso que falei que eu ia ler, vou ler, né? Jeremias 23, quer ver? Do 5 em diante, fala assim, ó. Esse pedacinho aqui, olha só como é que Paulo já né, com certeza ele falava sobre isso aqui. Porque os profetas, todo o tempo, mostravam a vinda do Messias. Então é fácil. Quem é que apareceu na terra naquela época, fazendo tantos milagres, né? Ressuscitando dos mortos? Ninguém conseguiu achar o corpo do Senhor Jesus, inventaram até uma mentira, né, que roubaram o corpo dele. Mas olha só, Paulo falava aqui, ó, vou ler o que Paulo teria, né, para defender a sua fé. Ó, o Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo, né? Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro. Olha só, o povo judeu ficará seguro quando isso acontecer. Só que os judeus não creem, né? Desde aquela época de Paulo, né? Aí fala assim, e o povo de Israel ficará em paz. Então ele fala de uma nação, mas ele fala também, né, desse povo que não crê, né, no Senhor Jesus, os não judeus, que de certa forma está de mão dada com, né, com os verdadeiros judeus, né, da descendência, né, de Abraão, que eles batiam no peito, eu sou a descendência de Abraão, né? Lá a gente vê que João Batista fala que até dessas pedras Deus faz suscitar descendente de Abraão. Então hoje não tem esse negócio mais de sangue puro, não existe mais. Você é descendência a partir da hora que você tem fé, tá? Aí ele fala aqui, ó, quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel ficará em paz. Você vê que não tem paz lá em Israel, né? Paz nenhuma. Aí fala aqui, ó, esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Olha só, de Senhor. Por isso que a gente tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não podemos separar Jesus Cristo de Deus,
Não podemos, igual os testemunhos de Jeová fazem, né? Ah, Deus, Jeová é uma pessoa, Jesus Cristo. Não. Nós temos que adorar o Deus Trino, tá? O Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A partir da hora que você separa o Deus do Filho, você não tem nem o Filho e nem o Pai, tá? Aí fala, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim, como o Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e todas as terras onde eu o tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Então, as pessoas hoje ficam pregando muito a terra de Canaã, falando, né, que a sua terra de Canaã é a sua casa própria, a sua terra de Canaã é o seu casamento, a sua terra de Canaã é a sua empresa. Ah, que vai caminhando. A terra de Canaã, quando Deus fala, é a Jerusalém Santa, é a Jerusalém Celestial, tá? As pessoas estão... o Myers Monroe, ele pregava muito sobre o reino nós temos que lutar, né, para ser donos de empresas, né, ser não sei o que o nosso reino é aqui, que Deus entregou. Não, nosso reino não é aqui. Gostava muito que ele faleceu, né, um pregador, sabe, maravilhoso, mas quando ele pregou, fez uma pregação que chama-se Kingdom, que é o reino, né, falando sobre o reino, ele acho que cometeu um erro muito grave, porque ele começou a puxar a sardinha para as coisas do mundo, né, para as coisas terrenas, fazer com que aquelas pessoas quisessem, né, ser dono de shopping center, que quer ser muito rico e que você vai conquistar a terra de Canaã e que você faz parte dessa nação, que esse é o seu reino. O nosso reino não é aqui, gente. Vou ser sincera, vocês podem até conquistar tudo isso, mas não vai adiantar de nada se vocês não conseguirem chegar na Jerusalém Santa, tá? Quando fala marchar, é até a Jerusalém, é até essa terra de Canaã. Antigamente, no Velho Testamento, a terra de Canaã era essa terra palpável, né? Que você pega na mão assim, né? Onde você planta, onde você colhe. Essa era a terra de Canaã. Agora, com Jesus Cristo, né, nós temos uma terra muito mais que ninguém pode destruir, nenhuma camada de ozônio, nenhum governante, nenhuma bomba atômica, nada pode destruir a sua terra, porque a sua terra é celestial. Então, cuidado com essa fissura de ter a sua terra de Canaã, tá? Viva, mas não com essa sede, tá? É uma vida que é sustentável, uma vida próspera, que eu sei que Deus entrega o melhor para a pessoa, que ela está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, com a sua fé no altar, mas não com essa fissura de querer só enriquecer aqui, porque isso aí é bom, né? Você vai ser coluna da casa do Senhor, você vai poder ajudar muitas pessoas, mas não com o coração voltado naquilo ali, como se a tua terra de Canaã fosse aqui, tá? Por isso que eu tô falando aqui no 7, que está chegando o tempo, olha só, Jeremias profetizando, hein? Diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim. Olha só Deus falando, hein? Como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Agora vai jurar, ó. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Então é a Jerusalém Santa. É o povo judeu, que ainda tem muita gente que tem que conhecer esse Deus, tá? Então é o mesmo Deus, só que um prometia a terra de Canaã, a terra que tinha que lutar. Agora nós não. Nós temos que lutar para permanecermos nessa salvação diária, nessa libertação diária. A libertação é uma coisa que você tem. Hoje você está liberta, amanhã você pode estar cativo a algum sentimento, alguma mágoa, tá? Algum engano. Você pode estar cativa, você pode voltar a ser a prisioneira do diabo,
tá? Então tem que ter muito cuidado com esse negócio de bater no peito e falar que tá liberto, que já fez libertação. Isso aí não funciona, tá? Essa libertação é diária. Você tem que estar sempre vigiando para ver se você não está prisioneiro, se você não está idolatrando uma terra que você pode perder, tá? Cuidado, é que está sempre querendo conquistar coisas nesse mundo. Nós temos sim que querer ter uma vida próspera para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja, mas nossa terra não é aqui, tá? Nosso reino não é aqui. Isso é muito importante a gente entender, tá? Eu até acredito, né, que o Marsmon, ele faltou com essa sabedoria, por isso que Deus recolheu. Eu sei que está na glória de Deus, porque é um homem, né, tremendo, Deus usava tremendamente. Quem sou eu, né? Eu amo as pregações dele. Eu não sou de ouvir pregação de terceiros, mas a única coisa, quando ele fala, quando ele puxa a sardinha muito para essa terra, para as pessoas lutarem, para enriquecer, prosperar nessa terra, que não sei o que aqui é o reino que Deus entregou. Não é não, filho. O reino, antigamente, no Velho Testamento, tá? Era a nossa terra de Canaã. Agora o nosso reino é a nossa celestial, a nossa Jerusalém, tá? Celestial. Por isso que Deus fala que ele quer levar os israelitas, o povo de Israel, tá? Os judeus que não acreditam nesse Jesus ressurreto a se arrepender, né? E ele fala para que nós vamos jurar agora, não mais por esse Deus que deu essa terra palpável, mas para a terra, né? A terra onde eu os tirei, eu os tinha espalhado. Ele espalhou e agora Deus está juntando o povo de Israel, tudo juntinho ali, né? Isso aí, depois vocês escutam aquela pregação no canal leilalima.com, o anticristo e o terceiro tempo. Ou eu acho que é isso. Acho que o título é O Anticristo e o Terceiro Tempo. Aí fala um pouquinho disso aí, tá? Mas enfim, então, esse Jeremias 23, você vê que ele tinha, né, como abrir o entendimento dos judeus para Jesus Cristo, que hoje ele estava entregando uma terra que ninguém podia roubar, ninguém podia conquistar mais, porque era uma terra celestial. E aí Paulo começa a pregar isso. Tem um versículo que eu queria lembrar, eu acho legal esse versículo, porque é lá em Isaías, né? Retomando aqui, eu achei, ó. Fala assim, ó. Todos desde o leste até o oeste temerão o Senhor e o seu poder, pois ele ficará como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. Então fala aqui, todos destes, olha só, o leste e o oeste temerão o Senhor. Então Deus veio para salvar. Só que as pessoas estão lutando muito, né, por um terreninho, por um rancho, né? O povo judeu, o povo de Israel luta por uma terra. Tá todo mundo lutando por terra, né? Briga, guerreia um país contra o outro. Eu quero conquistar a terra daquele país lá, é a Rússia, né? Então, gente, Deus está falando que a nossa terra não é aqui. Não se prenda a nada. Tá? A nossa terra de Canaã não é aqui. Hoje não mais. Isso era no passado. Tá bom? Então nós temos que ter essa sabedoria. Não é que é errado você querer conquistar nada. Mas, gente, o coração não pode estar voltado a isso. Tá? Não sei nem por que eu tô falando isso, mas eu tô falando porque Paulo, ele começa a pregar uma outra terra, né? Um outro reino. E aí as pessoas não conseguem entender, como hoje não conseguem entender. Ninguém entende, né? Ninguém entende que você não entra mais numa briga por causa de uma herança, você abre mão se precisar, você não tem mais esse desejo de guerrear, de processar, porque você sabe que o seu reino não é aqui, né? Então, quer ver, acho até legal ler isso aqui. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho. É Isaías 59. Eu ia ler só esse versículo, mas vamos ler mais um pouquinho. Fala assim, ó. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu.
E por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. A sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos. Os povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada como um vento furioso. Tá? Então, esse aqui que Isaías está falando é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, o Senhor diz ao seu povo, esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei, os meus ensinamentos que eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Vocês o ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, Senhor, falei. Tá? Então é muito interessante você ler também os livros, né, de Jeremias, de Isaías, para você ver, né, que Deus ele veio para salvar, né, lá em Efésios capítulo 6, do 10 em diante, né, revestivos com o capacete da salvação, a espada do Espírito, para ter uma guerra espiritual, né, você tem que se revestir com uma armadura espiritual. Nada vai fazer com que você consiga fazer alguém te ouvir se você não tiver revestido com o Espírito de Deus, com essa armadura celestial. Vamos ler Lucas também, que fala assim, é o capítulo 4, 18, tá? Que Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele entra na sinagoga, né? E ele cita Isaías. O que ele diz? Isso que eu tô te falando, uma coisa tá ligada à outra, né? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, lá em Lucas 4, 18. Jesus fala, o Espírito de quem? Do Senhor está sobre ele. Né? E o Paulo também fez uso desse mesmo versículo, né? Para ele poder explicar a obra do Espírito Santo. Né? Então ele acho que, deixa eu ver aqui, peraí, ele fala lá em, acho que 2 Coríntios, quer ver? 3:17, ele fala, ora, Paulo falando, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, todo o tempo, ele fala do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E muitas vezes a pessoa acha que ela está carregando o Espírito do Senhor e não está. E não há libertação dentro da casa, na família. Ela fala somente que ela é evangélica, que ela é intercessora, que ela é obreira, que ela é pastora, que ela é... Meu Deus! Eu vejo pessoas colocando aí na frente do nome missionária ou missionário fulano de tal. E muitas vezes eu tenho que silenciar o status do camarada porque é impossível ver. Aí a gente pensa, pô, é missionário, né? Deixa livre. Quando você olha assim, toma até um susto com o status daquela pessoa, com o que aquela pessoa envia, o conteúdo que ela envia. E aí você pensa assim, meu Deus, todo mundo hoje é missionário, todo mundo hoje é pastor, todo mundo hoje é obreiro, intercessor. Eles colocam isso na frente como se aquilo ali fosse, né, mostrar para o diabo que eles estão libertos, que eles estão protegidos. Não estão. Se não tiver o Espírito do Senhor, não tiver sobre você, a sua casa, nada que você fizer vai prosperar. Não adianta consagrar chave de carro, não consagrar casa, não adianta consagrar nada, né? Muitas pessoas chegam até mim e falam, missionária, a senhora pode consagrar isso, consagrar... Eu não, gente. A gente primeiro, nós temos que nos consagrar. Não é consagrar objeto, tá? O objeto é uma coisa inanimada. Uma casa é uma casa de tijolo. Agora, quem mora naquela casa tem que saber se habita o Espírito do Senhor
está sobre você, porque se estiver sobre você, aquela casa está cheia do Senhor. Então é ali que nós temos que nos consagrar. Então eu vejo muitas pessoas me perguntam isso, não é uma, nem duas, nem três, já tenho pregações falando sobre isso. Muitas vezes temos que descobrir se tem algum objeto que é um ponto de contato com o inferno, muitas vezes um pertence, alguma coisa roubada, né? Uma camisa com algum dizer, né? Alguma coisa consagrada. Tem que ter cuidado, né? Algum objeto, com alguma carranca que veio lá da Índia, lá do Egito. Não estou falando nada do país, gente. São pessoas maravilhosas, os egípcios, né? Eu conheço até alguns aqui, né? Conversando aqui. Mas eu falo para vocês, eu não estou falando mas a maioria das coisas que eles usam. Tem que ter cuidado, aquele olho, né? Aquela cruz do Egito que as pessoas usam no pescoço, acham lindo, né? Tem gente que usa o olho de Horus, eu não sei, mas aquilo ali é do diabo, a pessoa coloca do lado do nomezinho, usa um trevinho de quatro folhas, do lado do nome. Eu vejo que tem muitas ovelhinhas minhas aqui que fazem isso. Isso aí não traz a maldição, não faça isso, não coloque fé nisso, tá? Então é um ponto de contato com o inferno, e eu vejo muito crente fazendo isso aí, tá? Um crente desavisado, né? Então eu não tô falando, mas tem que ter cuidado. O que você compra, qual objeto que você tem na tua casa, que tipo de livro, né? Que tipo de música. Tudo isso é um ponto de contato que você tem. Um objeto que você roubou, você nem era convertido ainda, mas aquilo ali ainda tá dentro da tua casa. Por favor, peça perdão, né? De preferência, gente, não tem como devolver ao dono, né? Não tem como resolver, mas consagre aquilo, peça perdão, tá? Mas tem que resolver, tá? Então, é isso que eu tô falando aqui. Que quando Paulo fez uso desse título, tá? Para explicar as obras, né? Vitoriosa do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, né? Ele usou o quê? Né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, é fácil. Nós temos que estar unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. E a fé não é falar que tem fé. Tem que ter atitude de fé, tem que viver nos princípios, né? Tem que defender a tua fé com unhas e dentes, mas não de uma forma arrogante, né? As pessoas têm que ver você como Paulo, ver realmente uma pessoa que, mesmo que você defendesse a fé errada, as pessoas acreditariam em você porque você era realmente uma pessoa, né, respeitada, né? Você era um bom cidadão, mesmo você sendo uma pessoa contrária à palavra de Deus. Então, quem é que não quer ouvir? Quem é que não quer dar ouvido a uma pessoa dessa? Aí muitas vezes você não entende porque que uma seita da Testemunha de Jeová tá entrando em lares e tá carregando um monte de pessoas pro inferno, e você não consegue convencer ninguém, porque ela dá exemplo na vida. Esse exemplo é que Deus quer. E você, como crente, vive de uma forma lambona, tá fazendo as coisas certas, mas de forma errada, porque tá vivendo de qualquer jeito e não é exemplo para ninguém, e ninguém quer ouvir uma pessoa dessa. Amém. Deixa eu abrir aqui João capítulo 3, vamos ler um pouquinho, que ainda dá tempo. Quer ver? É sobre Jesus e Nicodemos, né? Mas eu vou ler só um versículozinho aqui, ó. Que Jesus disse assim, ó: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, tá? Então eu volto a falar, tá? Precisa nascer do Espírito. Não adianta só tomar banho de piscina, tá, gente? Não adianta só batizar. Tem que nascer de novo, tá? Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza, né? Humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então tem que haver esse nascimento, tá? Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Aí ele fala: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe para onde ele vai, não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, viu?
Então, é aquele negócio, as pessoas são pessoas naturais, não nasceram do espírito, só vive uma religiosidade mentirosa, não consegue defender a sua fé, e quando a defende com ignorância, com estupidez, né? Não quer ouvir o outro lado. Muitas vezes aquela pessoa, ela tá até defendendo uma coisa errada, mas se você não der ouvido, muitas vezes, deixa ela falar. E quem sabe, se você tiver uma vida justa, né, do jeito que Deus quer, aquela pessoa vai te olhar de uma forma diferente, ser educada, não ficar rebatendo palavra. Isso é tudo muito importante. A hora que você fizer isso, você vai falar, poxa, a minha irmã não falou nada, eu falei, e ela não falou nada, ela só ouviu. Entendeu? Seja educada, porque aquela pessoa é um Saulo ainda. Ela está defendendo com unhas e dentes aquela fé. E Deus se agrada. Mas depois que Deus abrir e tirar a escama dos olhos, quando você estiver jejuando, buscando por aquela vida, ela vai prestar atenção mais na sua educação, na forma que você a ouve, na forma que você dá atenção, do que até mesmo no que você está dizendo. E aí depois, tudo que você falar vai prosperar, tá? Então tem até um pedacinho aqui também, vamos ler o 22 aqui, de João 3, que dá tempo, quer ver, ó. Aí aqui Jesus e João Batista, né, teve uma rivalidade entre os seus seguidores, né. Ó, depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles. Ali batizava as pessoas, tá? Então, João Batista, ó, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia, tá? Ele ficou algum tempo com eles, e ali batizava as pessoas. Jesus, né? Tem muitos que falam que Jesus não batizava, só João Batista. Tanto que fala que aqui, Jesus Cristo batizava junto com os discípulos, né? Aí fala, João também estava batizando em Enon, perto de Salim. Então havia um outro batismo, né? É igual a igreja, né? Eu fui batizada na congregação tal. Eu fui batizada não sei o quê. Aí a pessoa, mas lá não é batismo, lá não sei o quê, a minha igreja que batiza. Então cuidado, gente. Porque isso estava acontecendo aqui. João Batista batizando Jesus e os discípulos batizando do outro lado. Aí fala aqui, ó, João ainda não tinha sido preso, né, nessa época, né, os dois ainda estavam, cada um fazendo a sua missão. Aí fala aqui, ó, alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Olha só, Deus se agrada? Não! Discutindo, tipo assim, olha, ó, estão indo lá para aquele homem tá batizando, João. Ó, tá errado, você veio primeiro que ele não pode fazer o seu trabalho, ele foi batizado por você e agora quer batizar os outros? Não, olha só, aí fala aqui, ó, eles foram dizer a João, mestre, aquele homem que estava com o Senhor. Gente, retomando aqui, que eu tive que parar 3 horas para orar, e aí eu tenho um despertador. Aí desperta aqui, aí atrapalha a gravação. Mas vamos lá, o que eu tava falando? Tá. Aí fala aqui, eles foram dizer a João, mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Olha só. Tipo assim, tá errado. Ele foi batizado pro Senhor. Ele não pode ser maior. Ele não pode fazer o que o Senhor tá fazendo, né? Então, aí João respondeu, ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus, né? Vocês são testemunhas de que eu disse, eu sou o Messias, mas, melhor, eu não sou o Messias, mas fui enviada diante dele. Então ele falava, vocês viram que eu pregava que eu não sou o Messias. Todo mundo achava que ele era o Messias, que ele era Elias, né? Porque João Batista era um homem tremendo. Mas ele falou, eu não sou o Messias. Ó, aí fala aqui, ó, num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Então ele está explicando que João Batista era noiva, mas não era um noivo. Aí fala, assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante, tá? Então muitas vezes a gente discute
por uma denominação, por uma fé, não pega no pé de ninguém. Se aquele ente querido seu, ente querido não, no caso, sua família, seu familiar ali, usa um guia no pescoço, respeite aquele guia. Ah, mas ele beija aquilo lá, Leila, todo dia de manhã. Ele tira do pescoço para tomar banho, para dormir, depois bota e beija antes de colocar e coloca na canequinha. Eu tenho que ficar vendo aquilo ali. Nossa, eu tenho vontade de arrebentar aquele guia, aqueles guia dele. Gente, seu marido, tá? Nunca vai te ouvir se você fizer isso. Ah, ele tem uma Nossa Senhora da Aparecida lá, do lado da cama. Ai, que vontade de quebrar. Não faça isso. Porque aquilo ali vai fazer com que você seja respeitada, a sua fé seja respeitada, porque você está respeitando a fé do seu esposo. Tá? Nós não podemos nos levantar. Aquilo não tem poder na tua casa. Aquilo é só uma imagem oca. Aquilo só terá poder se você crer. Ah, mas ele crê, não importa. Deus não está importando com a fé dele, porque a fé dele é genuína, é pura. Ele acha que está agradando a Deus, igual Saulo fazia, né? Apesar que Saulo agradava a Deus, mas depois não, porque perseguiu o cristão. Então, eu quero que vocês entendam que não precisa desfazer de nada dentro de casa, não quebre nada, não minta pro seu marido que você destruiu aquele guia. Os guias são aqueles cordões, né, que tem aquelas miçanguinhas coloridas, que são oferecida lá no centro, né, que as pessoas consagram aquilo ali, os demônios. Respeite os guias, respeite, né, o time de futebol, respeite se a pessoa gosta de ouvir, né, futebol, se gosta de ver Globo lá, colocar lá no canal, ver nas novelas. Você não pode se levantar. Você tem um marido que não é santo, mas pode ser santificado através da sua vida. Ele não é, mas ele passa a ser santificado pela sua vida. Tá? Eu vejo isso muito acontecendo aqui. Aí o marido fica invocado, fica com raiva da igreja, aí não quer ouvir mesmo, porque você quebra as coisas dele, você destrói as roupas dele, muitas vezes de rock. Ah, ele é metaleiro, ele gosta de heavy metal, usa aquelas camisas satânicas lá do diabo. Eu meto água sanitária, cloro ali, finjo que desbotou na hora de lavar. Que falta de sabedoria, minha irmã, não faça isso. Faça isso não, tá bom? Pensa só no seguinte: respeite, ore, interceda, jejue, tá bom? Aí você vai ter vitória, tá? Deixa ele sair com as camisas dele, deixa ele ouvir o heavy metal dele, só ore. É difícil fazer isso, só orar, interceder, tá? Não arruma confusão, não, igual os discípulos de João Batista arrumando confusão com Jesus, porque Jesus e os discípulos estavam batizando. Não faça isso, não. Só espere o trabalhar de Deus. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, o diabo ele não vai suportar. Ele mesmo não vai suportar. Tá? O seu marido mesmo vai se incomodar de vestir essas roupas, vai se incomodar com as músicas, vai começar a sentir raiva, não vai gostar mais daquele tipo de música. Suporte, porque a maior virtude do amor, eu acho, tá? Eu acho que é a paciência. Se você não tem paciência, se você quer as coisas para ontem, como é que você pode se dizer que ama? Deus fala que a gente tem que esperar com paciência no Senhor. Então, se você está esperando sem paciência e quer resolver do seu jeito, você é uma pessoa chata. Você fala todo dia na cabeça do seu marido, na cabeça dos seus filhos. Como que seus filhos vão te ouvir? Aí vai pra rua, aí desliga o celular, fala que tá fora de área, porque ninguém vai aguentar te ouvir, ninguém vai parar dentro de casa, você vai acabar ficando sozinha. Ame os seus filhos, não importa se é homossexual, não importa se é lésbica, não importa se é metaleiro, não importa, tá, se é idólatra por futebol, não importa se é da Umbanda, da Quimbanda, de que banda é, não importa, importa que você tem que respeitar. Amém? E faça isso que você vai ver vitória, você vai ter vitória na sua vida. Vamos encerrar, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor está entregue essa ministração, foi isso que o Senhor me entregou. E que o Senhor venha, meu Deus, dar paciência para essas mães, para esses pais, para essas esposas, para esses maridos, em nome de nosso Senhor Jesus. E que eles podem, Senhor, conquistar essa terra de Canaã, que no caso é a Jerusalém Santa, que eles venham querer, meu Deus, uma família abençoada em primeiro lugar, e
da obra é importante, mas nada mais do que o Deus da obra, que a gente venha ter esse tempo, né, para o Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Tá? Quem for receber esse áudio, no caso a pregação em áudio, tá? Quiser ouvir as outras pregações, vai lá no canal leilalima.com ou missionária Leila Lima, tá bom? E agora vocês, a maioria já sabem, quem não sabe vai ficar sabendo, porque eu tô com grupos privados, tá? Esses grupos não são abertos e eu já tô indo pro terceiro grupo, e as almas que quiserem receber a pregação em áudio vai ser pelo grupo, não vou entregar mais no particular, tá? Então tem que entrar no grupo privado, então me procura que eu dou o link do grupo. Então eu tô indo, eu já abri o primeiro, já encheu, graças a Deus. Aqui é igual a Arca de Noé. Tô convidando, fazendo igual a Noé. Vamos entrar na arca, vamos entrar, tá? Quem quiser entrar, ainda tem o grupo 3 que eu tô abrindo. E vou abrir mais outros grupos. E tô entregando a pregação em áudio, que na verdade o ponto forte do grupo é entregar a pregação, tá? E quando Deus me toca, faço a oração para vocês ali e encaminho para as demais. Eu tava chamando o grupo 1 de matriz e as outras de filial. Só que eu não vou fazer isso, tá? Todas são importantes. Muitas vezes eu vou fazer a oração ao vivo, que eu falo assim, na hora, para o grupo 3, para o grupo 2, encaminhar para o grupo 1. Mas eu tava só me dedicando ao grupo 1 e encaminhando as coisas para as demais. Mas Deus não quer. Ele quer que eu priorize todas e que tenha esse calor humano por todos os grupos, que é eu estar orando ali, eu estar falando com aquela pessoa ali. Caso queira falar alguma coisa, tem que ser no privado, tá? Porque o grupo não é aberto, né? É só para receber esses conteúdos aí. O mesmo conteúdo que é enviado para o grupo 1 é para o grupo 2, 3 e os demais. Então não tem nada de diferente. Quem estiver no grupo 1 não vá para o grupo 2 nem o grupo 3, por favor, não faça isso, porque vocês estão tirando lugar de outras pessoas que querem ouvir o evangelho e muitas vezes não sabem ir no canal, no YouTube, não tem uma internet para abrir vídeo e aí atrapalha, tá? Por favor, fique só no grupo que vocês que vocês escolheram, tá bom? E aí eu tô sempre postando no status ali também o link e é isso. Quem receber essa pregação em áudio, vem no meu privado, pede o meu número lá. Se quiser, vai lá nos comentários, pede o meu número de telefone, entra no privado que eu dou o link. Tá ok? Deus abençoe aí e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo.